Boa noite, tudo bem com vocês? Opa, deixa eu começar lá do Facebook também, esqueci. Deixa eu começar. Boa noite, Alaide, tudo bem? Como você está? Sexta-feira, nós aqui, falando sobre como ajudar os filhos nas aulas online sem enlouquecer. Cofrinho Kids, olha que legal! Quero conhecer essa página. Do que é essa página, Cofrinho Kids? Me conta! Tudo bem com vocês, gente? Que bom que numa sexta-feira à noite a gente vai se encontrar para falar de um assunto tão importante, não é? Que são as aulas online, como ajudar essa turminha aí de casa sem ficar maluca, não é verdade? Ontem eu recebi essa pergunta nos meus stories e a conversa não saiu da minha cabeça mais. Gel, Musician entrou, a Marta Gonçalves também. É Marta? Boa noite a todos, vamos chegando. Tem muita coisa boa para falar, ó, já preparei todo o roteiro aqui, porque muita coisa boa para falar, para conversar a respeito de como que nós vamos ajudar a turminha aí de casa. Mas as mamães não podem ficar loucas, né? Nesse período, a gente precisa manter a sanidade, precisamos estar bem, porque afinal de contas, estando bem, a casa vai bem, os filhos vão bem, não é verdade? Chegando todo mundo aí, Luziane, doutora Cíntia Bertoli, a tia Vivi, psicopedagoga, tô adorando os corações, Marta, tudo bem? A Glícia também chegou, o pessoal do Facebook também já tá chegando. Gente, já vou fazer a introdução da live para nós começarmos, porque muita coisa importante para falar. E primeiramente eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo nessa sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Eu sou a Celinha do Posso Alfabetizar. Agradeço a presença de vocês, espero encontrar vocês e todos os seus familiares com saúde, com alegria nesse dia, em tempos tão tristes que temos vivido de pandemia, de isolamento social, de reclusão nos lares, e que possamos seguir as regras para que... Ei Maria, boa noite! Para que seguir essas regras, preservar a nossa saúde, a saúde do nosso próximo, garantir que a gente está fazendo o nosso papel, contribuindo como sociedade, como comunidade para o bem-estar de todos. É verdade, porque afinal de contas, ver alguém que a gente ama doente não é fácil. Agora, ver a gente que a gente ama doente, sem atendimento médico, que Deus nos livre, né? Que Deus nos livre, que possamos ter consciência a respeito disso tudo. Bem, hoje, ó, então a Maria chegou, a Leide também. Vamos começar o nosso assunto, que tem muita coisa para falar. Então, não podemos perder tempo, porque é aquela hora que passa muito rápido, né? Quero que vocês me coloquem, vocês podem colocar as perguntas, os comentários. Outra coisa, tá vendo esse aviãozinho aí do lado? É com ele que vocês compartilham com as pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse assunto. Tem alguma amiga que tá enlouquecendo com os filhos por causa das aulas online? Clica no aviãozinho e manda para eles, porque olha só, boa noite, cintilante, que bom que você chegou, conseguiu chegar no horário, coisa boa. O Roberto Mota também entrou. Com esse aviãozinho você convida suas amigas que estão na mesma situação que você, ou aquela amiga, aquela cunhada. Oi Silvia, tudo bem? Boa noite. Você vai convidar aquela amiga, prima, cunhada, irmã que você acha que precisa saber disso aqui hoje. Porque é muito importante, olha, vai estar especial, fiquei o dia todo preparando esse conteúdo, que é muito importante. Então, se você quiser, aperta o aviãozinho aí e convida a turma, tá bom? Vamos começar, gente. Ontem eu recebi uma mensagem, anteontem, falando como não enlouquecer, a Mazé chegou também, como não enlouquecer ensinando, alfabetizando meu filho em casa e ajudando nas aulas online. Bem, o momento que nós estamos vivendo, ele não é fácil, não é? A mãe, o papel da mulher na casa, ele já tem, a mulher já tem muitas demandas, dentro de casa e fora de casa. Então, vamos fazer uma lista aqui. Qual que são o que a mulher tem, quais são os papéis que tem desempenhado?
Ela é mãe, ela é esposa, ela é filha muitas vezes, ela é irmã, ela é tia, ela é sobrinha, porque a gente está inserido numa família, não é verdade? A gente precisa dar atenção para as pessoas têm as demandas e nós precisamos dar atenção. E nisso tudo, enquanto você é mãe, esposa, neta, avó, tia, você também está sendo agora o quê? Professora. Por quê? As aulas estão remotas, nós precisamos ajudar essa criançada. Mas aí como é que faz para se dividir? Porque tem muitas que ainda tem que fazer, muitas trabalham e saem de casa cedo, não é verdade? Outras não. Ei, mami, tudo bem? Mami Liz, boa noite. As mães, oi Fabiana, tudo bem? Saudade. Elas saem de manhã, elas vão para o trabalho. Elas chegam em casa, elas têm as tarefas da casa para fazer. Somada essas tarefas todas hoje, tem as lições, tem as aulas para assistir com os filhos. Outras estão em casa trabalhando remotamente. Outras não, elas não trabalham para uma empresa, mas elas têm todo o trabalho do lar que ela administra, ela cuida, ela limpa, ela faz tudo. Ela cuida ali de tudo que para manter o lar funcionando. Mas aí veio essa responsabilidade, essa responsabilidade de assumir as aulas. Porque a verdade é essa. Porque tem crianças que sim, conseguem ter mais autonomia diante do computador e participar das aulas que foram dadas, que estão sendo dadas pelo professor na escola. Outras crianças não. Mas a grande verdade é que as crianças em idade de educação infantil, todas precisam desse apoio, deste suporte, dessa pessoa do lado. Ai, que bom, Mel, que você está gostando, fico feliz. Todas as crianças em idade de alfabetização, desse período de pré-escola, elas precisam. As crianças, elas vão ficando um pouco maior. Celinha, você está dizendo que meu filho tem 8 anos, eu não preciso ficar do lado dele? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os menores demandam mais atenção. A Mami Liz está me falando que as aulas em Porto Feliz estão dando aulas de reforço, ensinando as lições. Bacana, isso ajuda muito. A Diana, ei Diana, tudo bem? Daiane, desculpe, Daiane. A Bernardes. Leda Bernardes, é que eu tô sem óculos, eu fico meio ceguinha. Leda, desculpe. Então, retomando. As mães tiveram que assumir esse papel. Então, diante de tudo, vem essa questão. Os maiores não precisam da assistência da mãe? Precisam. Só que nas outras aulas, o que eu falei para vocês? Por que é tão difícil para a criança em idade pré-escolar se adaptar às aulas online? Porque nessa idade, a criança ela precisa de um mediador ativo. Essas trocas, elas precisam acontecer. Ah, no ensino fundamental não precisa? Celinha, no médio não precisa? Precisa. Mas eles conseguem fazer essas trocas ali de outras maneiras. Ó, a Daiane está me falando o seguinte, esperando as dicas para que a gente possa enfrentar esta questão. E vão ser dicas preciosas, eu posso te garantir. É o que eu falei no início, ó, quem quiser aperta esse aviãozinho e convida amigas para assistirem também essa live. Então, o que acontece? Idade de alfabetização, pré-alfabetização, a criança precisa desse mediador ativo. Celinha, tá bom, eu sou essa mediadora, eu vou assumir esse papel de mediador, tô entrosada junto com a escola, mas eu não sei o que fazer. Gente, então nós vamos organizar. Primeira coisa, eu quero trazer umas palavras para vocês pensarem comigo, refletir a respeito. Nós vamos traçar paralelos. Quantidade e qualidade. Quero que vocês comecem a anotar essas palavrinhas aí na cabeça ou já peguem um papel mesmo. Qualidade e quantidade. O que é mais importante? Nós vamos discutir. Outra reflexão que eu quero propor para vocês é o seguinte. Nós estamos falando sobre conteúdos ou sobre habilidades? O que nesse momento é mais importante? Conteúdos ou habilidades? Nós vamos conversar sobre isso também. Então, para começar a se organizar, ontem nos stories eu respondi que, primeira coisa, vocês não podem... Quando a professora faz uma pergunta, a criança logo grita, mãe, por quê? Não é verdade, Cíntia? Porque ela precisa dessa troca. E aí nós vamos falar também sobre autonomia. Tem mais uma palavrinha para a nossa live que ela é muito importante, autonomia. Outra palavra que nós vamos usar muito aqui hoje, que nós vamos pensar a respeito, é contextualização.
Então, nós já temos aqui algumas palavras. Adquirir habilidades. Então, vamos lá. É conteúdo ou habilidade. Nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês sobre uma técnica milenar, que é de Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, você sabe, sou mineira. E é uma técnica que os mineiros usam, que é a seguinte, a técnica ONC. Onde eu tô, pra onde eu vou? Eu tô brincando, mas é muito sério. Eu queria só pra dar uma descontraída, porque eu sempre fico falando tudo muito corrido, tudo muito sério. Mas primeira coisa que nós temos que saber é onde que nós estamos, onde que eu estou, pra onde que eu vou. Vocês já assistiram ou leram o filme da Alice no País das Maravilhas? Tem uma frase que fala, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Não é verdade? Se você não sabe onde você quer chegar, tanto faz onde você vai chegar. Fabiana tá dando risada porque a técnica ONC ela conhece bem, né, Fabiana? Seu pai e sua mãe também. Então, olha só, por que eu tenho que saber onde que eu tô, para onde que eu vou? Gente, nós temos que saber onde que eu tô, onde que eu vou, para onde que eu vou, para não... Primeiro, para ter um norte, para ter um rumo. Então, onde que eu tô? Vocês vão ter que avaliar suas crianças. Oi, Elaine, boa noite. Tudo bem? Carinho pra você também, amei. Primeira parte que nós vamos fazer hoje. O que eu quero propor pra vocês? Quero propor um desafio que é o seguinte. Celinha, meu filho não acompanha as aulas, eu tô perdida, eu não sei o que eu vou fazer. Eu te sugiro o seguinte. Pega o material que você trabalhou com a criança na semana passada e olha, eu vou te ensinar a ter técnica do oncotor. Técnica do oncotor, Mami Liz. Vocês vão pegar esse material e vão tentar olhar com o olhar que eu vou mostrar para vocês aqui, de entender que trajeto que está sendo traçado. O que a escola está propondo? Para onde? Qual é o objetivo? Isso é fácil para eu falar. Às vezes eu pego aqui os conteúdos e eu falo, eu falei isso com a Lori na nossa live. Olha lá os objetivos daquela atividade e depois eu fiquei pensando, isso é fácil para mim, porque eu estou a vida inteira em sala de aula. Isso é fácil para um coordenador de ensino. Mas para vocês, mães, que não têm experiência em sala de aula, ela é mais difícil, mas eu vou ajudar vocês. Primeira ajuda para descobrir onde eu tô. Como é que vocês vão pegar esse material que vocês trabalharam essa semana com as crianças de vocês? Não pode ser. Pega esse material. Tenta entender o que foi feito aqui. Qual o objetivo disso aqui? Eu vou dar uma dica preciosa para vocês que vocês não podem ter medo de usar isso que eu vou falar para vocês aqui. Perguntem para a escola que os filhos de vocês estão matriculados qual é o objetivo daquela semana. Não precisa de um texto elaborado, não é nada disso. Por exemplo, no método fônico, como eu proponho o estudo, uma letra lá por semana. Então, essa semana, nós vamos trabalhar a letra J. Vamos imaginar que seja a letra J. Qual seria o meu objetivo nessa semana ensinando a letra J? A criança ela vai aprender a reconhecer, ela vai fazer associação grafema-fonema, a letra e o som. É fácil agora quem não acompanha, mas é para acompanhar. Se você souber de onde você está saindo, de onde você quer chegar, aí vai conseguir acompanhar. Então, qual que é o objetivo? Estou nessa semana trabalhando a letra J. Vai conhecer o quê? Nós vamos ensinar o princípio alfabético, que é o quê? A letra tem um nome, ela tem um som, ela tem uma grafia, tem uma maneira certa de se escrever essa letra. Ok. E ela junto com outras letras, com as vogais, por exemplo, ela vai formar sílabas. E ela aparece em palavras? Sim. E aí nós vamos trabalhar a consciência fonêmica, a consciência fonológica, para só lá na frente chegar na consciência fonêmica. Vamos imaginar que esse seja o objetivo da semana, trabalhar a letra J. Lembra que eu falei que tinha uma palavra que nós vamos usar essa semana? Nós vamos usar nessa live contextualização. Com o que eu posso contextualizar a letra J? Eu posso contextualizar a letra J com animais. Com animais, eu posso contextualizar com animais. Por exemplo, jacaré, jabuti. Vamos contextualizar com frutas? Vamos, jaca, jabuticaba. E o que mais? Tá no café da manhã. Será que tem algum alimento aqui que começa com o sonzinho j, j? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Mas eu não sei o conteúdo que cada um de vocês teve que trabalhar com os filhos. Mas vocês têm essa missão esse final de semana. Pegar o conteúdo que foi trabalhado. Ter esse olhar clínico. De repente a escola já manda para vocês.
Se a escola não manda, vocês podem pedir para os professores, professora, eu quero ajudar o meu filho da melhor maneira possível. Mas para isso eu preciso saber o que eu... Não é o saber o que fazer, gente, não é falar assim, eu sei que é para separar em sílaba, isso é ler enunciado. Eu sei que é para juntar as letrinhas, que é para ligar uma com a outra, mas o que eu quero com isso? Quando uma criança está ligando as letras, será que a letra a uma imagem para associar como sons com qual som aquela palavra começa, ela não está reconhecendo, ela não está fazendo essa associação de grafema e fonema? Não estou dizendo que a escola tem que te mandar isso em termos técnicos, mas você precisa de um recurso que seja pedindo para a escola ou você mesmo avaliando aquele material e pensar, é isso que eu tenho que fazer. Qual que é o objetivo? O objetivo é ensinar a letra, o som, ela junto com outras vogais e reconhecer ela, fazer referência à realidade e figuras. Isso mesmo, Mamilis. Fazer essa conexão. Então tá. Isso a escola vai te apontar. De repente, a escola que seu filho está matriculado já até faz isso. Não é a ajuda que você vai dar, você já viu. Ela é muito mais do que ler enunciados. Não é? É por quê? Então, eu falei também que nós vamos traçar um paralelo entre qualidade e quantidade. Isso é muito importante. O que tem acontecido com as mães nesse momento? Mães incríveis, que eu sei que vocês são, e que vocês conhecem mães incríveis que se dedicam muito aos filhos, como a mãe que mandou essa pergunta, ela é uma mãe especialíssima, uma mãe muito dedicada, sofrendo, porque ela falou, Celinha, às vezes fica um momento de estresse, às vezes eu sinto que eu não tô dando o melhor, ou nem que ela não esteja dando o melhor, ela sente que fica confusa e talvez ela não esteja fazendo o melhor, não esteja sendo a melhor mãe que o filho merece. A primeira coisa, está sim. O fato de vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite, agora são 10 para 8, 19h48, 50 quase, mostra o quanto vocês são especiais e o quanto vocês se preocupam com os filhos de vocês, ou então num outro momento que você esteja assistindo essa live, não é porque você não quer enlouquecer, é porque você quer dar o melhor pro seu filho. Eu sei disso, eu sou mãe. Sabe, o fato de uma mãe não querer surtar no meio disso tudo é porque ela sabe, quando a gente surta, o que acontece depois? Ai, meu Deus, aquele arrependimento, não é? Porque culpa e mãe andam junto. Infelizmente, não sei como é que nós vamos vencer isso, a gente vive culpada. Então, o que você tem que saber? Técnica ONCO, lembra? ONCO-TO para ONCO-VO. Então, professora, qual que é o objetivo dessa semana? Agora nós vamos falar sobre o segundo aspecto, quantidade ou qualidade. Gente, eu garanto, mas eu garanto, que se vocês souberem exatamente onde vocês estão e para onde vocês vão com aquele conteúdo, a qualidade da aula vai melhorar muito e com certeza a quantidade vai diminuir. Eu quero fazer um alerta a vocês. Não quero polemizar, não quero causar problema nem nada disso, mas eu quero fazer o seguinte. Pense friamente sobre quantas horas a escola do seu filho está propondo que ele fique diante de uma tela estudando. Quantas horas? Porque até um ano atrás nós vivíamos falando que criança não pode ficar o tempo todo no computador, criança não pode ficar no celular. E como é que agora os pais estão exigindo que as crianças fiquem 4 horas olhando para uma tela de computador, como a professora falando lá do outro lado, e querem que eles se comportem aqui como adultos? Sendo que tem adultos que não se comportam como adultos durante uma aula, durante uma reunião de trabalho. Se a escola do seu filho, de educação infantil, está pedindo que ele fique 4 horas olhando para uma tela de computador, questione. Pense. Essa semana, uma mãe falou assim, Celinha, meu filho não gosta de ler, então ele não desenvolve a leitura. Peraí, ele não gosta de ler porque ele não sabe ler, ou ele não lê porque ele tá nessa dificuldade, eu não sei ler, então eu não gosto. Ou ele já sabe ler e fala, não, realmente eu não gosto de ler. O que tem, uma coisa está impedindo a outra. O que está impedindo? A leitura que está impedindo esse gosto? Ou é o não saber? E o que está? Você tem que pensar friamente. Eu proponho a vocês que vocês façam que vocês tenham um momento de reflexão em família. Quem são as pessoas aí da família que decidem, que acompanham a criança, sobre como tem sido essas aulas. São 4 horas?
Você acha mesmo que é saudável que a criança esteja ali atenta, disposta a ficar 4 horas porque você está pagando? Pode ser que você pague a escola, porque a escola pública nós sabemos que não está fazendo isso, porque primeiro que não tem condições, a gente sabe da realidade do ensino público do nosso país. Agora, se você paga uma escola e porque você paga, você quer que seu filho fique aqui sentado, repensa os seus valores. Repensa o que você quer para o seu filho na vida estudantil dele, na vida acadêmica. Essa semana eu falo, peraí só um pouquinho. A Daiane, né? Das 7h30 às 10h50, às vezes até às 11h, depende da quantidade de tarefa. Qual a idade do seu filho, Daiane? Daiana. Me fala. Sem dúvida, nada saudável. Gente, é muito sério. Essa semana eu falei muito sobre como que essas crianças vão se relacionar. Essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar e essa conta vai chegar de diversas maneiras. Crianças que não vão se interessar mais por estudo, crianças que vão se sentir desestimuladas. Por quê? Eu tracei uma linhazinha aqui, que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. Nós estamos falando aqui de quantidade e de qualidade. Eu falei, 6 anos. Me fala, Dayana, ele tá feliz ou ela tá feliz, tá satisfeito? Como é que é? Eu acredito que tem essa variação aí no processo, né? Que não é fácil. Me conta aí. E vocês também podem me contar. A Elaine tá falando aqui, estou tentando orientar os pais dos meus alunos a realizar as atividades na participação e na interação com os filhos. E não somente ler enunciado. É isso mesmo. E realizar mecanicamente, porque não vai resolver. Que lê e fala, faz aí, A Ana Keila tá me falando o seguinte: meu filho fica das 13 até as 17h20, estou muito triste de ver esta realidade. Meu filho tem 6 anos. Eu, quando estava online, ficava 1 hora e passava atividades para ser realizado fora do online. Eu acho que é o mínimo, justo, não é? Não é, Elaine? Eu acho que é justíssimo. Pais ficando 30 minutos a 1 hora já é o suficiente, exatamente. Não, problemas oftalmológicos, 40 minutos no Zoom, eles já ficam cansados. Por quê? A nossa live aqui dura 1 hora. Quantas vezes... Gente, eu assisto live também, assisto aula, eu estudo. Tem hora que a gente dá uma pausa. Eu tenho 47 anos, eu não sei a idade de vocês. E eu sei das minhas necessidades. Agora, a criança que está construindo isso tudo, o que eu preocupo é o que ela está construindo. Falei muito disso essa semana, não quero ficar chata, não quero ficar chovendo no molhado. Ei, Ana, Keila, tudo bem? Espero que a volta do híbrido. Ok, mas só que o que acontece? Vai voltar o híbrido. Voltando o híbrido, os pais vão ter que continuar presente. Por quê? Pensa a confusão que é na cabeça do menino. Vai hoje, não vai amanhã, tem tudo isso aí, mas eu vou me manter aqui porque são muitas coisas. Nós estamos falando da quantidade e da qualidade. O consenso aqui é 1 hora é o suficiente. Ficar em tela está sendo estressante e fazendo mal à saúde. Primeira vez aqui, Luca, boa noite, então seja muito bem-vinda. Fico 1 hora no máximo com ele e mais os jogos educativos que ele ama. Gracinha, é o que mais precisa, não é verdade? O que eu quero que a gente, conversando sobre quantidade e qualidade, nós já vimos o método Onco-Eu-Vou. Gente, olha aí a Daiane falando, ele fica triste. Criança triste não é fácil, gente, dói o coração, você sabe. É muito ruim, eu não gosto de ver criança triste. Então, Onco-Eu-Vou. Vai ter que saber isso da escola. Pergunta para a escola, qual que é o objetivo dessa semana? No que eu tenho que me focar nessa semana? Imagina que seu filho, eu não sei se tem alguém aqui com ensino fundamental. Você vai ficar matando o menino lá com um monte de coisa? Gente, leitura, interpretação, as 4 operações. E aqui na educação infantil, o que nós vamos garantir? Nós não queremos garantir que ele seja alfabetizado? Sou mãe de creche, para essa idade, ler uma história é trocar diálogos. Sou mãe de creche, para essa idade, ler uma história e trocar diálogos, explica.
Vou tentar explicar assim. Meu filho falou pra pediatra que bicho feio é aula online. Bicho feio, Ana? Eu ainda não tinha ouvido essa expressão deles, bicho feio. Eu já ouço assim, ai meu Deus, vai começar, aquelas caras, né? Mas bicho feio foi a primeira vez. Manda um beijo pra ele, eu tô achando isso um bicho bem feio também. Então, qual que é o papel de vocês? Gente, analisar friamente. Se seu filho não está conseguindo ficar aquelas 4 horas, o que você vai ganhar, o que vocês vão ganhar de entrar numa guerra, de entrar numa seara que não vai ser produtiva? Que é falar, agora eu tô começando isso aqui, chegou a hora do sofrimento, vamos lá sofrer junto, meu filho. Porque a gente fala essas coisas mesmo, ai, misericórdia, tá na hora da aula, vai, pega suas coisas aí. Uma coisa que eu não falei no começo, vocês têm que ter o ambiente, separou aquele ambiente. Se você deliberadamente viu com a família que não dá, oi Júnior, se você viu deliberadamente que com a família que não dá, que você vai fazer aquelas aulas depois, porque as aulas ficam gravadas, você vai ter que criar um ambiente. Se vocês fazem a aula no horário que está sendo, que está sendo ali ao vivo, tem que ter esse ambiente. Celinha, mas eu faço, enquanto eu tô fazendo, eu tô respondendo e-mail. Celinha, enquanto eu tô fazendo, eu tô passando roupa. Não vai funcionar. Eu sinto muito, mas não vai funcionar. Você vai ficar com quantidade de tempo com a criança, pensando, fingindo que tá ensinando, seu filho fingindo que tá aprendendo, vocês dois fingindo que tá tudo bem, e lá na frente a conta vai chegar. Lembra que eu falei que a conta vai chegar? Com esse relacionar com o estudo, com relacionar com a educação, com aprender. Então é o seguinte, tenham sangue frio, coragem para fazer o que tem que ser feito. Se tá estressante demais, você viu que hoje as aulas não são gravadas, são ao vivo. Isso aí já é um problema, nesse caso. Mas eu vou falar para vocês, gente, não tem aquele momento na vida, vários momentos na vida, que a gente para e fala assim, não vou fazer, agora eu vou dar um tempo, vou esperar. Ixi, travou aqui, voltou. Então eu acho que vocês precisam pensar o seguinte, ei Lori, boa noite. Vai ter momentos que hoje não tá produtivo, então é o seguinte, vamos dar um tempinho. Você não pode falar com seu filho, ai não, realmente esse negócio aí tá muito chato. Cuidado, né, gente, com o que fala. Tem que ter muito cuidado. Não vai ser a quantidade de horas que seu filho vai ficar exposto ali que vai fazer a diferença. Você sabendo o conteúdo, o que tem que ser trabalhado. Outra coisa, não adianta pegar o conteúdo e falar assim, vai, essa aqui, faz essa atividade aqui hoje, vamos ver o que é. Não. Você tem que se preparar para aquela aula. Como que é se preparar, Celinha? Eu já tenho tanta coisa para fazer. Meu amor, você vai ter que pegar 10 minutos, folhear aquelas atividades e ver o que você tem que dar. Tentar entender qual que é o objetivo disso aqui. Eles estão ensinando sobre animais silvestres. Lembra que lá no início da live eu falei que nós vamos usar a palavra contextualização? Se você se preparar, se você pegar esse material, estudar ele, estudar, gente, é olhar aquele material, tentar pensar, se eu estivesse aprendendo isso aqui, o que será que eu iria aprender? Faz esse olhar, tem esse olhar. Já que eu estou vendo isso aqui, o que será que eu aprenderia? Então, meu filho possivelmente vai aprender isso aqui. Ó, Gracinha, aqui tá a família trabalhando, home office, e acaba que o espaço para o meu menino estudar fica confuso. Então, Gracinha, tem que achar um espaço que seja dele. Gente, nos stories ontem eu respondi assim, uma das dicas foi, alfabetize como se a sua vida dependesse disso. Porque ela depende. Se todo mundo da família, isso aí para todos, não é só para Gracinha, precisam de um espaço. Por exemplo, eu tô fazendo a live aqui, tá todo mundo lá pra dentro, porque eu preciso desse espaço aqui, fica todo mundo caladinho para não atrapalhar, para me ajudar. Eles estão respeitando o meu momento, que eu preciso dessa hora aqui. Por que a criança, ela não merece todo o respeito, olha, gente, esse lugar aqui é dela. Você não tem aí os seus materiais, quem tá trabalhando em casa, você não tem um cantinho que tá tudo organizado seu? Proponha para sua criança, vem aqui organizar o seu espaço de trabalho. De trabalho, mamãe, mas eu não trabalho. Sim, o seu trabalho é estudar.
Seu trabalho é crescer, seu trabalho é ser feliz, não é verdade? A criança, ela merece esse espaço na casa também. Ela merece que enquanto ela estiver fazendo aula, as pessoas não estejam conversando do lado dela. Porque se você está numa ligação, você não quer você não quer ser interrompido, você não quer ter barulhos que te atrapalhem, a criança merece esse mesmo momento de concentração. É muito fácil para ela se distrair, né? Porque, ai, que esse menino é muito agitado, ai, que menino levado, ai, que menino... Gente, é uma criança. Ela merece o mesmo respeito, o mesmo espaço que um adulto. Então, tem que saber o que você quer, quais são os objetivos daquela semana. Para você saber os objetivos daquela semana que você vai ensinar, você tem que olhar aquele material. Você vai fazer uma sobremesa esse final de semana? Me chama, que adoro um doce. O que você fez, possivelmente? Você já foi no mercado, você se organizou, aí a Gracinha tá falando, mudei pro quarto para poder ter privacidade com ele, mas trabalhar com adulto é mais difícil. Infelizmente, sim, muito mais, Gracinha. Os pais têm que aprender para poder ensinar métodos diferentes para chamar a atenção deles. Sim, e Tamara, eu te digo mais. É que eu estava falando sobre o tempo. Lembra que se for um tempo de qualidade, não vai ter que ser em quantidade. O tempo, se ele for de qualidade, vocês vão conseguir. Semana que vem eu vou fazer atividades de estratégias lúdicas para vocês ajudarem. Semana que vem as lives vão ser a respeito disso. Então você já sabe, você teve que reconhecer, conhecer o material e saber o que você vai dar. Tava falando da receita. Você vai fazer uma receita esse final de semana de uma sobremesa. Você não viu a receita? Você não viu quais são os ingredientes? O que você tem que comprar se você não tem ali na sua casa? Quanto tempo de forno? É forno, é geladeira? É fogão, é micro-ondas? Você não se organizou? Você não se organiza para aquela sobremesa? Você tem que se organizar para a aula. Celinha, eu me organizo. Ótimo. Isso, se você chega para a aula sabendo o que você vai dar, só vai garantir que sua aula vai ser mais fácil, num tempo menor e com maior qualidade. Lembra da contextualização, uma palavra-chave para esse processo todo, que é contextualização? Você sabendo o que você vai dar naquela semana, qual que é o conteúdo, qual que é o objetivo, onde que eu tô, para onde que eu vou? Essa semana nós vamos trabalhar animais silvestres e tá trabalhando a letra M. Mamíferos e a letra M. Você vai precisar trabalhar sobre esses conteúdos somente durante aquela aula? Não. Se você tem bem claro o que você vai trabalhar com seu filho naquela semana, você vai aproveitar as oportunidades no dia. É a contextualização. Você precisa estar atento ao que vai ser ensinado para você contextualizar. Sabe o que acontece quando você contextualiza? A criança aprende muito, muito mais rápido, porque ela aprende com significado. Essa live vai ficar gravada, vai sim. É o significado. É muito melhor a criança aprender sobre animais mamíferos se você de repente pega um vídeo lá no Netflix, pega um vídeo no YouTube sobre animais mamíferos, do que simplesmente você pegar ali o conteúdo que veio talvez num texto e ler com a criança. Nós vamos trabalhar animais do jardim. Vai pro YouTube e procura músicas de animais de jardim. Tem uma musiquinha que é da Joaninha que é assim, ó. Lá no matinho escondida, com os bichinhos, com os grilinhos a brincar, morava uma Joaninha que tinha asas para voar. Ô Joaninha, Joaninha, foi tão difícil te encontrar, mas guardadinha no meu bolso, você agora vai ficar. Mas pode guardar Joaninha no bolso? Quem são os amigos da Joaninha no jardim? Contextualiza, brinca, procura. Se você sabe que está trabalhando animais do jardim essa semana, quando você for à padaria com seu filho, quando você... que máximo. O meu marido e eu nos revezamos nas aulas. Parabéns pro seu esposo. Parabéns, Ayane, parabéns para todos os papais que estão se dedicando a esse momento também, que essa não é uma responsabilidade só das mães, essa responsabilidade é da família. Se você sabe que essa semana vai trabalhar animais de jardim, se você foi para a padaria com seu filho, passou ali, tem um jardinzinho, tem um matinho, será que tem algum animal do jardim aqui? Será que tem caracol? Você vai procurar. Contextualização. Mas para contextualizar, você precisa entender o que você tem que trabalhar aquela semana. Espaço reservado para criança.
Se a criança, você acha que ela tem dificuldades para concentrar, se você fizer a lição com ele, fizer as atividades com ele enquanto você faz almoço, meu Deus, queimei o arroz, meu Deus, esqueci não sei o quê, não vai funcionar. Nós não gostamos de maneira nenhuma de conversar com uma pessoa e aquela pessoa nos ignorar, não é verdade? Não faz bem pro emocional, não faz bem pra autoestima. Eu tô falando com a minha mãe, ela não tá nem me ouvindo. O meu filho, o Lucas, fica louco quando eu faço isso com ele. E eu não tô falando isso pra vocês porque eu não faço, eu tô falando é porque eu faço. E eu me sinto mal quando ele me fala as coisas e eu nem escuto. Só que quando o Lucas era pequeno, sabe o que ele fazia comigo? Quando eu não prestava atenção no que ele falava? Eu falava, tá bom, Lucas. Ele, então repete o que eu falei. A minha cara, né? Ela ia crescendo assim, ó. Porque de vergonha. É o meu filho. Então, concentração. Foco é igual ao quê? O que um foco vai gerar? Que seja num abdominal, que seja numa corrida, que seja num prato que você está preparando. O foco vai trazer o quê? Qualidade. Você vai gastar menos tempo. Eu tô dizendo, gente, menos tempo. Para alfabetizar seu filho em casa, para ajudar seu filho nas tarefas, você não precisa mais que 1 hora. Se você sabe o que vai ser trabalhado, será que seu filho precisa mesmo ficar 4 horas de segunda a sexta ali? Eu acho que não. De repente, uma estratégia que vocês podem adotar é, se souberem o conteúdo que tem que ser trabalhado, o que vocês... Ah, a Gracinha falando que hoje ela tem 14 anos. A filha, Gracinha, ou a netinha? A filha. Se vocês souberem o conteúdo que vai ser trabalhado, será que precisa de segunda a sexta ficar 4 horas ali na frente do computador? Será que não dá para fazer um sistema diferente? Você já tem as atividades. Pensa com carinho sobre isso. Muitas vezes, gente, a gente tem que ter coragem. A gente sabe o que tem que ser feito. O que falta é coragem para fazer o que precisa ser feito. Pense se você não pode, uma vez na semana, falar, filho, hoje eu já sei o conteúdo, quem vai dar aula é a mamãe e nós vamos fazer em 1 hora. Tem 3 pontos que nós precisamos ter bem claros. O que? Pra quê? Como? Se eu falo pra vocês aqui, vamos fazer uma live hoje, vem aqui, vamos conversar. Celinha, sobre o que vai ser a live? Celinha, por que você tá falando desse assunto? Celinha, o que você quer ensinar com isso tudo que você tá falando? Ensinar é diálogo. Questionamento estimula a criança a colocar para fora as hipóteses. Exatamente, conhecimentos. É exatamente isso, Elaine. É por isso que o mediador é tão importante. Quando você for dar a sua aula para o seu filho, quando vocês forem começar a aula, você vai falar, filho, hoje nós vamos fazer a nossa aula, vai ser sobre o quê? A nossa aula hoje é de português. Hoje nós vamos estudar, na educação infantil nós não vamos falar português. Bem, hoje nós vamos trabalhar a letra J. Essa nossa aula vai durar, quando o ponteiro pequeno tá aqui e o grande tá aqui. Quando o grande e o pequeno, quando o pequeno chegar aqui, a nossa aula acabou. Isso é o que vai acontecer. Quanto tempo vai durar essa aula? Vai durar 1 hora, filha, até 1 hora. E o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre a letra J. Mamãe, mas por que eu vou aprender a letra J? Para que eu vou usar a letra J na minha vida? Mas a letra J. O J, como as outras letras, ela representa som. Ela junto com outras letras, lembra? Aí vocês vão conversar. Olha que a criança já vai desenvolver ali a consciência de palavras. A letra J aparece em várias palavras. Mas para ela ter sentido, lembra que a gente já conversou que ela vai estar junto com uma vogal? E aí, quando ela junta com uma vogal, o que ela forma mesmo? Que a mamãe já conversou com você? Uma sílaba. E o que acontece se a gente juntar várias sílabas? Forma palavra. Mas eu posso juntar qualquer sílaba? Eu posso juntar qualquer sílaba? Não. Vamos imaginar. Olha minhas fichinhas coloridas. Peraí, me dá um minutinho. Não pode ser qualquer sílaba de qualquer posição, não. Tem que ter uma ordem? Tem. Eu tenho aqui, não, vou fazer diferente. Eu tenho aqui, a sílaba, Eu tenho aqui o meu amigo dragão. Lembra do meu amigo dragão, Não vamos fazer dragão, não. Eu tenho aqui, o jacaré. Então, como é que é uma palavra? Jacaré é uma palavra? Nós estamos estudando a letra J. Jacaré. Jacaré.
então essas sílabas, olha só, tá vendo como é que a gente vai lembrando? A gente vai contextualizando, vai conectando, porque nós estamos aqui, ó, conectando, ligando pontos o tempo todo. Ah, então as sílabas, elas estão aqui, elas podem ficar em qualquer ordem? Não. Como é que é? Não, aqui é o tal já. Ah, então carejá, isso aqui é o nome desse animal? Carejá? Não. É jacaré. Ah, é verdade. Então, os sons juntos vão formar sílabas, as sílabas juntos vão formar as palavras, e aí você vai conversando e vai explicando. Por que o J é importante? Porque ele está nas palavras. Ele vai ajudar a formar as palavras. E o som dele é muito importante, porque se a gente não souber o som, como é que a gente vai juntar ele com as outras letras? Vocês estão entendendo? Então, como que vai ser essa aula? Ela vai durar 1 hora. O que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender a letra J, nós vamos aprender a contar até 20, nós vamos ver as cores, nós vamos ver sobre as formas geométricas. Então, a criança sabe o que ela vai fazer. E como que nós vamos fazer isso hoje, mamãe? E como? Ah, nós já vimos o que, quanto tempo que vai durar e o como. Ah, nós vamos fazer colagem, nós vamos fazer recorte, nós vamos escrever, porque precisa escrever. Ah, mas tem uma coisa legal, nós vamos brincar de massinha. Nós vamos aprender tudo isso com as massinhas. Você acredita? E aí você vai dar sua aula. Vocês estão entendendo que o processo de alfabetização, ele tem que ser organizado? O processo que você está dando aula aí pro seu filho, ele tem que ser organizado. Seu filho tem que saber o que você quer. Porque se eu te convidei para essa live aqui hoje, eu te falei, vamos conversar sobre não enlouquecer, e eu tô aqui falando de outro assunto, você fala, ah, meu, Celinha, me poupe, né, Celinha? Eu tenho mais o que fazer numa sexta-feira à noite. Gente, a criança, ela merece saber exatamente o que vai acontecer na aula dela. E aí, você sabe o que vai acontecer? Vai chegar naquele momento lá que eu tinha pensado aqui, uma linhazinha que nós vamos traçar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso num conteúdo e vou mandar para vocês. O que acontece? Nós estamos aqui. Ensinamos, estamos fazendo a aula, nós estamos oferecendo o quê? Estímulos. Foi a Ana que falou? Alguém comentou. Nós estamos oferecendo estímulos. A criança, ela entendeu o que vai ter a aula, como vai ser a aula, o que é. Então, ela recebeu estímulos, aí o que ela vai querer amanhã? Você acha que amanhã ela vai resistir mais ou menos para vir para essa aula, que ela sabe exatamente tudo que vai acontecer ali com ela? Por que criança gosta de ir para festa de aniversário? Porque ela sabe exatamente o que vai acontecer ali. O que exatamente acontece numa festa de aniversário? Ela brinca. Aí ela come. Às vezes ela come entre uma brincadeira e outra. No final, meu Deus, olha que delícia. No meio tem coxinha, tem pastel, aquelas coisas maravilhosas, cachorro quente. No final ainda tem doce e bolo. Aí a criança fala, poxa, toda festa que falar, vem pra uma festa, meu, me chama que eu vou, porque ela sabe exatamente o que tem ali. Alegria, diversão, doce, e ainda ganha um presentinho por ter ido pra aquela festa. Poxa, quem não quer? Mas é porque ela sabe. Então, na nossa aula, nós vamos dar estímulo. A criança sabe que ela vai ser estimulada, ela sabe que ela tá ali pra aprender. E ela sabe o quanto aprender é especial. Ah, ela teve estímulo. O que vai acontecer? Ela vai querer voltar amanhã. Porque vai dar o quê? Uma sequência nisso todo, nesses estímulos aqui. E nesses estímulos, você vai fazer estímulo, você vai dar atividade pro seu filho para ele ficar errando. Nossa, deixa eu mostrar para esse menino como é que é difícil, que essa vida não é fácil, não. Não. Esse momento aqui a gente está desenvolvendo o quê? Confiança, segurança. E aí a gente vai entrar num ciclo. A criança acerta. Primeiro, a criança sabe o que ela quer. Aí ela sobe um degrauzinho, ela vai querer voltar amanhã. Aí você dá uma atividade, ó, jacaré, me mostra a sílaba, me mostra o sonzinho ré, aqui mamãe, me mostra agora o K, tá aqui no meio, e cadê o já? Tá aqui, ela acertou, parabéns, vibre com as conquistas, celebre as pequenas conquistas, é pequena aos nossos olhos, mas é grande para a criança, olha o ciclo que ela tá entrando, ela veio, ela sabe o que ela vai fazer, ela aprendeu aquilo ali. A próxima ficha que você pegar e começar a fazer, ela já tá, eu já sei. Eu sei muito bem fazer isso. E o que ela vai fazer? Ela tá segura. E você sabe o que acontece com a criança segura? Criança segura é autônoma. Criança segura não vai ficar mãe, porque a única palavra que esses meninos sabem falar é mãe, parece, na vida. Não é? A criança segura, que ela pega isso aqui e fala, imagina, isso aqui é muito fácil, mamãe, deixa que eu faço. A professora deu instrução ali, você acha mesmo que ela vai precisar ficar te chamando?
é saber, gente, ter essa organização de espaço, essa organização do pensamento. Alfabetizar é isso, é um processo muito organizado. E a criança, ela tem que estar ciente desse processo, que ele é organizado e que vai fazer bem para ela. Deixa eu acelerar aqui que já está acabando o nosso tempo, já. E lá atrás eu falei com vocês que a gente ia traçar um paralelo entre habilidades e conteúdos. Lembra que eu falei da coragem, que às vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas às vezes falta coragem para fazer o que precisa ser feito? Não é verdade? Quando a gente fala de habilidades, que nós estamos desenvolvendo nas crianças aqui, são habilidades. O que é mais importante nesse momento? Que conteúdo que é mais importante nesse momento do que a habilidade de ser responsável, sentar aqui e falar, eu vou fazer essa atividade porque afinal de contas é só 1 hora. Se for as 4 aí que a sua escola propõe, eu já te falei, pense a respeito disso. Pense muito bem a respeito disso. Se está valendo essa exposição toda à tela, se os frutos que ele vai colher disso, se a conta que vai te chegar disso depois vai valer ele ficar essas 4 horas, em como que isso vai se desdobrar lá na frente. Então, quando a gente fala de habilidades, é a criança falar, eu vou estudar agora, e esse momento vai ser bom para mim, e eu tenho que separar meu material. Mamãe, esse é o cantinho de estudo. Ela cuidar daquele canto de estudo, separar o material. Quando eu venho aqui para a live, tá tudo aqui organizado. Vocês, quando vocês vão fazer uma refeição, quando vocês vão viajar, não faz mala, não organiza tudo? A criança, ela precisa se organizar, ela precisa saber, ela precisa querer se organizar para o momento da aula dela. Não é você sair arrastando a criança do sofá. Não, olha, agora é esse momento. Ah, mas não sei o que, peraí. Não tem uma rotina? Vocês não têm uma rotina aí na casa de vocês? Se não tem, precisa estabelecer. A rotina só vai fazer bem, porque rotina traz segurança. A maior segurança que a criança precisa ter nesse momento é que ela sabe que isso vai começar, mas que vai acabar. Que ela vai começar a fazer, porque para algumas crianças, gente, isso aqui está sendo um trabalho árduo, está sendo penoso e não pode, a criança não pode associar o processo de alfabetização, de aquisição de leitura e de escrita a um momento penoso da vida, de maneira nenhuma, isso não pode acontecer. Então, eu quero propor uma atividade para vocês, no meio disso tudo. Vou dar uma atividade prática que eu acho que vai ser bacana. Vou organizar o espaço, depois revejam essa live com cuidado, se quiser anota, reflita sobre isso, quanto tempo precisa, vou fazer esse tempo de qualidade, como que eu faço esse tempo de qualidade, ouve o que eu falei pra você, sobre entender o conteúdo que seu filho, que você vai trabalhar com ele essa semana. A escola, Celinha, a escola do meu filho não manda esse conteúdo, mas você pode solicitar. Porque as escolas, elas têm planejamento. Você precisa saber o que seu filho está aprendendo, qual que é o objetivo, tá? O que vocês querem com isso? Até porque, às vezes estão se sentindo perdidos, é porque não sabem o que tem que ensinar. Uma boa maneira de você saber é perguntar para a escola qual é o conteúdo, o que é, quais as habilidades eu vou desenvolver no meu filho essa semana. Ah, eu vou desenvolver habilidade de consciência fonológica? Muito bem. Celinha, agora que eu entendi que eu que vou alfabetizar meu filho, essas lives está me motivando, mas é um desafio. Sim, Maria, é um desafio. Mas, Maria, eu posso te falar, eu falo para todos vocês, gente, vai valer. E outra coisa, vai durar um período da vida da criança que vocês vão marcar a vida de vocês de uma maneira muito maravilhosa. Alfabetizar é um desafio, mas é um desafio dos mais bonitos que vocês vão viver. As escolas estão fechadas, gente. As crianças não estão indo para a escola. Nós precisamos assumir essa responsabilidade e no final desse ano não ficar pensando, meu Deus, o que meu filho deixou de aprender? O objetivo do meu ano, você é a favor do pontilhado com as letras e numerais neste momento de pandemia? Magda, depende. Porque não sei se você já viu alguma live minha falando sobre nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Mais importante, Marta, por exemplo, que a criança ela saiba grafar. Essa criança que você está me falando, é sua filha, seu filho?
já reconhece o som que as letras representam? Ela sabe, ela guarda essa quantidade? Ah, você está falando de 1, aí você mostra aqui as fichas, fala assim, pega 3 fichas para mim. Ela sabe que essas aqui, ó, são 3 fichas. Antes de da criança estar aqui grafando tudo isso, será que não é importante ela já saber, ela já guardou essa quantidade? Ela sabe que o número 3 representam 3 unidades? Ela sabe a maneira de grafar aquela letra, mas ela reconhece o som daquela letra? Imagina, Fabiana, eu que agradeço aqui. E olha, gente, que bom que a Clarinha tá amando, manda um beijo pra ela, pra mim. O que acontece, gente? Esse momento, nós temos que abraçar essa responsabilidade, porque essa responsabilidade não vai ser de outra pessoa. O erro que nós cometemos como sociedade foi ter delegado há tanto tempo. Jaqueline, eu já vou te falar desse passo a passo da alfabetização. O erro que como família, como sociedade, como comunidade nós cometemos há um tempo atrás foi deixar só na mão da escola a educação. Quando eu falo para vocês, pergunte para a escola quais as habilidades que eu vou desenvolver no meu filho essa semana. Nós vamos trabalhar lateralidade, nós vamos trabalhar conceito de responsabilidade, nós vamos trabalhar conceito de grandeza, nós vamos trabalhar as letras do alfabeto. Eu não sei, vocês têm que perguntar. Vocês precisam perguntar para a escola. Eu não quero um relatório semanal, não. Vocês vão trabalhar de 5 a 30, de 10 a 30, vocês vão trabalhar com contagem de objetos, é simples. Mas vocês precisam saber onde vocês estão e para onde vocês vão. Eu ia sugerir uma atividade, o tempo está acabando. O que eu quero sugerir para vocês? Onde que começa esse processo? O que vai permear esse processo todo que não pode faltar? Leitura. Se você quer que seu filho leia e escreva bem, ele precisa ler. Ele precisa ouvir alguém ler para ele. Tem que ler para o seu filho. Se você não faz isso com uma frequência que é frequência diária, você precisa, tá bom? Eu te estimulo, eu te encorajo a isso. Vai fazer toda a diferença, tá bom? Está travando? Ai, meu Deus, de novo essa internet aqui de casa. Eu acho que é meu celular, gente. Acho que meu marido vai ter que me dar um celular novo. O que eu vou propor para vocês? Faça o seguinte. Tem livros aí na casa de vocês? Esse final de semana vocês vão brincar de biblioteca. Vocês vão construir a biblioteca da família. Como que vocês vão fazer? Pega a livraiada. Celinha, livro de adulto, livro de criança, todos. Pega todos. Vocês vão categorizar. Desde os 2 anos, eu leio pra ele. Você fez muito bem, tá, Mari? Ó, você que tem bebê, já lê pro bebê também. Peguem os livros, tragam pro sofá ou ponham na cama de vocês, que é uma cama maior. Comecem a separar esses livros. Você sabe escrever a sua criança, não? O que você vai fazer? Vamos fazer uma lista dos livros? Vamos fazer uma lista dos livros. Ou vamos contar quantos são infantis, quantos são para adultos. Daiane, tem o som das letras lá no meu canal no YouTube. Posso alfabetizar. Eu ensino o som em um vídeo das vogais e um som das consoantes lá no canal do Posso Alfabetizar. Vocês vão construir uma biblioteca esse final de semana. Vocês vão brincar de biblioteca, de bibliotecário. Vamos catalogar esses livros. Vamos ver. Eu tenho aqui o livro. Olha só esse aqui, olha. Vamos pegar os livros de capa dura, os livros de capa mole, os livros grandes, os livros pequenos. Vamos começar, vamos mexer, vamos sentir o cheiro do livro, pegar no papel. Vocês vão ganhar muito com essa atividade. Vão fazer ali um compromisso de ler todo dia, fazer uma lista dos livros que vocês já leram. Vocês podem fazer uma pilha dos livros que já foram lidos, dos livros que vocês querem ler. Entra na internet, vamos pesquisar quais livros você quer ganhar. Vamos pensar em livro de rima, não sei, livro de poesia. De repente, seu filho é apaixonado por música, será que tem livros de canções, de roda? Peguem os livros da casa de vocês esse final de semana. Usem esses livros. Eu que agradeço, Marta. Vocês precisam estimular a leitura, trazer a leitura para o dia a dia. Essa é a atividade que eu quero que vocês façam esse final de semana com a turminha. Alguém aqui me pediu, foi a Tamara. Não. Não consigo ver aqui. O processo de alfabetização. Como que ele acontece? Do início ao fim. Dias 29, 30 e 31 de março. Vai acontecer o quê? Quem sabe pode digitar aí. Vai acontecer o desafio Posso Alfabetizar. São 3 aulas que eu vou dar para vocês ao vivo. O passo a passo dessa alfabetização.
Onde eu tô, para onde eu vou? Onde começa, onde que termina? Na verdade, o processo de alfabetização, quando você fala assim, terminou, alfabetizei meu filho, está só começando a festa, né? Porque seu filho, ó, um mundo vai se abrir para ele a partir desse momento. 29, 30 e 31 de março, desafio Posso Alfabetizar. Eu te convido, eu te convoco a vir assistir essas aulas, elas vão acontecer às 20 horas. Eu quero muito que vocês participem, porque eu vou ensinar esse passo a passo da alfabetização. Mas hoje eu já dei dicas preciosas. Se você achou essa live boa, se você achou que foram válidos, mandem para mim. Olha, minha filha lançou um livro pela editora no ano passado. Ela é autora, ela é escritora, que bacana. Façam isso, brinquem com esses livros, manda para mim, se você tiver, manda para mim o nome desse livro inbox, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, gente, me manda no direct, eu vou trazer semana que vem atividades práticas, porque esse momento ele tem que ser lúdico, mas eu acho que eu consegui ajudar um pouco hoje, eu espero que eu tenha conseguido. Vamos lá, retomar rapidinho? O quê? Pra quê? Como que eu vou aprender? Quanto tempo vai durar essa aula, mamãe? Isso é organização. Organização só faz bem. Onde que eu tô? Onde que eu vou? Isso aí você vai perguntar para a professora. O que eu vou ensinar essa semana? Uma dica importante que eu quero te dar. Isso, assim, é um pedido. Se você viu que seu filho essa semana não foi produtivo, repete, atrasa uma semana esse conteúdo com ele, mas garante a semana que vem que ele vai começar sabendo o que você fez essa semana passada. Se você deu a aula para os seus filhos essa semana no automático, pega o que você fez até hoje, repense e fala, quer saber? Essa semana eu não vou continuar o conteúdo, eu vou retomar. Porque do que vai adiantar você continuar a falar, venci o cronograma desse ano, se seu filho não aprendeu? Não vai resolver, gente, vai ser perda de tempo. Não dá para perder tempo. A vida é muito preciosa, os nossos filhos são muito preciosos, então eu te convido, avalie o que foi feito até agora. Se não foi bom, para, recomeça e segue, tá bom? Um beijo grande para vocês, eu fico muito feliz de ter vocês aqui numa sexta-feira à noite comigo. Compartilhe essa live se você acha que ela pode ajudar alguém. E a gente está aqui junto pela alfabetização das crianças, porque elas merecem o melhor. A alfabetização, a aula, não interessa a idade da criança, o que interessa ser feliz estudando. Maravilhosa live, estou aprendendo muito, já colocando em prática. Eu agradeço o carinho, a participação de vocês. Beijo, camarada, beijo para vocês, para todos que vão ver essa live. Eu quero encontrar vocês com saúde. Um beijo, meu